louvado por esta noite. Está mais crente. Deus seja louvado por esta noite tão linda e tão abençoada. Eu preciso e devo dizer do meu contentamento, da minha alegria de voltar a esta tão abençoada congregação. Estar aqui hoje, eu acho que eu já disse isso da última vez que aqui estive, me faz voltar no tempo e lembrar de alguns momentos que marcaram a minha vida, a minha trajetória de fé, quando na minha juventude, solteiro, eu visitava com a mocidade de João 23 aos cultos de jovens desta igreja, que na época era supervisionada pelo saudoso pastor Cavalcante. Eram cultos assim tremendos, onde a manifestação de Deus era algo muito patente, algo muito viva, muito notória. E me faz lembrar desse tempo. E eu glorifico a Deus por ver que Deus continua abençoando o seu povo. E desta vez, sob a liderança desse homem de Deus, pastor Adaías, a quem Deus tem chamado e confiado os cuidados do seu rebanho. E como ele já disse, nós já temos e nutrimos uma amizade já de algum tempo. E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na vida dele. O que eu vejo aqui nesta noite é, para mim, a confirmação da sua chamada, do seu ministério. Igreja do Bom Jardim, igreja saudável, igreja que está crescendo, que está prosperando, que está se desenvolvendo. E isso só é possível se Deus estiver no meio. E é o que a gente percebe aqui. Deus abençoe os irmãos. Quero falar da alegria de rever pastor Nonato. Estive com ele já quando ele dirigia lá a igreja. Já cooperei com ele. E é um prazer eu reencontrá-lo aqui. Também já tive, eu esqueci, foi o teu nome. Nonato também? 2 Nonato. Mais outro Nonato, tá bom, chega. É Nonato para todo mundo. É um prazer rever os Nonatos. E eu tive o prazer de cooperar com os dois. Um monte de sinal, isso. É muito bom revê-los. Deus abençoe, irmão Zacarias. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, vamos aproveitar ao máximo desse tempo que nos foi facultado para compartilhar com os irmãos uma reflexão bíblica. Eu peço a quem trouxe as Sagradas Escrituras que abra comigo no Evangelho escrito por Lucas. Minha esposa cantou sobre Zaqueu e eu vou pregar sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 19. Nós leremos os versículos 9 e 10. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Ao chegar aqui, eu também reencontrei uma pessoa que fez parte da minha história, da minha vida, até da minha conversão, que foi o Erialdo. Cadê o Erialdo? Está por aí, sentado já? O Erialdo está lá fora. Quase não reconheci. Sem cabelo, sem... Foi a família do Erialdo que me ganhou para Jesus. Há 37 anos atrás. Glória a Deus. Ah, rapaz, está ali o Heriberto. Heriberto, irmão do Erialdo. É um prazer rever esses amados irmãos. Quem já conseguiu localizar o texto, diga amém. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. E eu leio na versão atualizada que diz assim: Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Por causa desse texto, quem é que pode levantar uma das mãos para os céus e dar glória a Deus? Se possível, mantenham a Bíblia aberta nesse texto, porque certamente durante esta ministração nós vamos lançar mão de alguns versículos para fundamentar algumas colocações que faremos. Eu quero dar um tema a esta mensagem. Eu quero falar sobre o Cristo que transforma. O Cristo que transforma. Eu acredito que esta passagem bíblica é sem dúvida uma das mais conhecidas dos evangelhos, dos leitores da Bíblia. O que temos nesta passagem bíblica registra um dos mais inusitados encontros que Jesus já teve com alguém durante a execução do seu ministério terreno. Uma coisa que eu gostaria de destacar e que me chama a atenção, portanto, no ministério de Jesus, na pessoa de Jesus, é que ao longo do tempo em que ele palmilhou nesta terra e executou este ministério, Jesus se encontrou com as mais variadas pessoas, com os mais variados tipos de gente. Eu destaco o fato de que o Cristo que se encontrou com ricos, também se encontrou com os pobres. O Cristo que se encontrou com os famosos, com os conhecidos, também se encontrou com os anônimos. O Cristo que se encontrou por diversas vezes com pessoas de prestígio, de influência na sociedade, foi o mesmo Cristo que se encontrou com os marginalizados, com os desprezados, com os preteridos. O Cristo que se encontrou com os que eram acolhidos, amados e considerados pelos seus pares, foi o mesmo Cristo que se encontrou com os odiados, com os desprezados, com os rejeitados. Mas talvez nenhum desses encontros, pelo menos dos que estão registrados nos evangelhos, talvez nenhum outro tenha sido tão inusitado e tão interessante como este que Jesus teve com este homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Quem foi Zaqueu? Para você que não sabe, evidentemente, seria interessante a gente apresentar aqui rapidamente algumas informações, alguns detalhes, embora nós saibamos, e isso é perceptível na leitura do texto, que a biografia de Zaqueu não é grande, não é extensa, não há pormenores, não há detalhes profundos a respeito deste homem, mas 2 ou 3 informações aqui vai nos dar a condição de conhecer um pouco melhor quem era Zaqueu. E a primeira coisa que eu acho interessante a gente saber sobre Zaqueu gira em torno do seu nome. O nome Zaqueu no grego é Zacaios, que significa justo, que significa puro. Mas é interessante o significado desse nome, porque não tem nada a ver com a conduta que ele havia adotado. Há um contraste, há um paradoxo entre o significado do nome de Zaqueu e a sua conduta. E eu me refiro ao fato de que a conduta de Zaqueu foi um tanto quanto reprovável no exercício da sua função, na execução do seu trabalho. Me parece que Zaqueu adotava alguns comportamentos, uma postura um tanto quanto negativa, um tanto quanto reprovável. E é claro, levando isso em consideração, o que se percebe é que há um contraste, um paradoxo entre o significado do seu nome e a sua conduta. Porque o Zaqueu, que tem por significado justo, foi um homem de conduta reprovável. Então esta é a primeira informação. A segunda informação que temos a respeito de Zaqueu gira em torno da
da sua função, do que ele fazia. O texto sagrado nos revela, no versículo de número 2, que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Se fosse nos dias de hoje, Zaqueu poderia ser considerado como um funcionário da fazenda, um coletor de impostos. Este era o Zaqueu. Uma terceira informação que temos nesse texto gira em torno do seu status social. O versículo de número 2, lá no finalzinho, afirma que Zaqueu era rico. Então temos aqui um homem bem posicionado no mercado de trabalho. Nós temos aqui um homem rico, e levando em consideração estas duas informações, o que me vem à mente, o que me vem à imaginação, é a imagem de um homem que, por ter conseguido um lugar de destaque no mercado de trabalho, ele agora está enriquecendo. E se está enriquecendo, ou se era rico, conforme o texto afirma, eu imagino um homem que mora bem, que veste-se bem, que come bem, um homem que vive de forma regalada, folgada, sem talvez nenhuma dificuldade financeira. Este era o Zaqueu. Olhando para esses detalhes, levando em consideração estas duas informações, eu estou diante de um homem que que a gente de fato poderia se dizer realizado. Estamos diante de um homem realizado. Pelo menos esta é a primeira impressão que se tem de um homem realizado. Tem uma boa profissão. Ele era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Mas há um outro detalhe que eu gostaria de acrescentar aqui, é que por ser um cobrador de impostos, Zaqueu era considerado um traidor dos seus pares, um traidor dos seus compatriotas. Por quê, pastor? Porque Zaqueu era judeu. Zaqueu era um judeu que trabalhava para os romanos. Os romanos que, por sua vez, oprimiam o povo judeu. E Zaqueu trabalhava para eles, e por conta disso, por conta dessa função, por conta desse trabalho, Zaqueu era considerado um traidor do seu povo. E eu imagino que nessa condição de traidor, Zaqueu era preterido, Zaqueu era rejeitado, Zaqueu não era bem visto entre os seus. Então esse era o Zaqueu. E esse encontro que acontece entre ele e Jesus se dá num momento, eu diria, muito peculiar do ministério do mestre. E eu disse que durante a execução do seu ministério, Jesus se encontrou com várias pessoas. Desta vez, Jesus vai se encontrar com este homem. E onde é que ele morava, pastor? Zaqueu morava em Jericó. Jericó era um corredor comercial, era conhecida também como a cidade das palmeiras. E Jesus estava indo da Galileia para Jerusalém. E nesse trajeto que Jesus está empreendendo da Galileia para Jerusalém, ele vai passar exatamente por Jericó. E é claro, você que já leu a Bíblia, você que já leu os evangelhos, sabe que durante todo o tempo em que Jesus executou o seu ministério, onde quer que ele fosse, onde quer que ele estivesse, ele sempre esteve acompanhado, ora pelos seus discípulos, ora por uma grande multidão. Neste caso não foi diferente. Jesus, enquanto seguia para Jerusalém, passando por Jericó, ele estava acompanhado. Ele estava estava sendo cercado por uma grande multidão. E o texto então vai revelar que quando Zaqueu toma ciência de que Jesus estava passando por ali, ele vai expressar, ele vai colocar para fora um desejo que havia ou que brotou no seu coração. E eu queria analisar um pouco sobre essa atitude de Zaqueu, porque o versículo de número 3 me informa que ele procurava ver quem era Jesus.
ele procurava ver quem era Jesus. Me parece que ao expressar esse desejo de ver quem era Jesus, Zaqueu estava deixando aflorar, Zaqueu estava deixando sair, Zaqueu estava deixando refletir talvez aquilo que lhe faltava na alma, aquilo que lhe faltava no coração. E o que era, pastor? Ele não era bem sucedido na profissão? Era. Não tinha um bom emprego? Tinha. Se era rico, tinha uma boa casa? Sim. Se era rico, se vestia bem? Sim. Se era rico, talvez não lhe faltava nada? Sim. Isso do ponto de vista material. Mas quando eu me deparo com essa informação de que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, eu começo a entender o seguinte: que esse desejo de ver quem era Jesus não era apenas um desejo especulativo, não era apenas uma curiosidade. Esse desejo de ver quem era Jesus, na verdade, era o desejo da alma, era fruto de um vácuo, de um buraco que havia no coração daquele homem. Como assim, pastor? Eu vou tentar lhe explicar. Todo homem, ele carrega consigo um buraco na alma que é do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus, pastor? Sim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que este vazio só quem pode preencher é Deus. Por isso ele é do tamanho de Deus. E eu vejo isso nesse desejo de Zaqueu de ver quem era Jesus. Apesar da profissão, apesar da riqueza, Zaqueu com certeza carregava consigo este vazio. Me permitam aqui imaginar a seguinte situação. Imagino que Zaqueu chega em casa, eu estou imaginando Zaqueu chegando em casa, depois de mais um dia de trabalho na coletoria. Imagino que ao chegar em casa ele é bem recepcionado, ele é bem atendido, talvez pela esposa, talvez pelos criados, talvez pelos seus subalternos. E como chefe, como dono da casa, como patrão, ele é bem tratado, ele é bem acolhido. Imagino que Zaqueu, depois de tudo isso, deita-se e tenta dormir, mas não consegue. Imagino que o tempo vai passando e ele rola de um lado para o outro, tentando dormir e não consegue. E ele começa talvez a pensar assim: o que é que está acontecendo comigo? Eu sou um homem bem sucedido na profissão, eu tenho uma casa, eu tenho tudo que um homem pode comprar, que o dinheiro pode comprar. No entanto, eu sinto que me falta alguma coisa, existe um vazio na minha alma que eu não estou conseguindo entender por quê e como é que eu vou satisfazer. Como é que eu vou preencher esse vazio? E me parece que quando ele escuta falar que Jesus estava passando, e esse desejo de ver quem era Jesus, além de ser esse reflexo desse vazio, era também fruto de informações que com certeza Zaqueu tinha a respeito de Jesus. Porque ninguém se interessa de ver alguém, de conhecer alguém, se não tiver desta pessoa algumas informações que chamem a atenção. Eu creio que você não tem nenhum desejo de conhecer um anônimo, que você nunca vai ter desejo de conhecer alguém sobre quem você não sabe de absolutamente nada. Você só vai ter desejo de conhecer alguém se você tiver informações sobre ela. Fulano de tal é uma boa pessoa, fulano de tal prega bem, fulano de tal canta bem, fulano de tal é uma bênção. E essas informações, por vezes, produzem em nós o desejo de conhecer quem é esta bênção, quem é este pregador, quem é este cantor, quem é esse pastor. Então eu creio que quando Zaqueu manifesta esse desejo de ver quem era Jesus,
além de ser um desejo produzido por esse vazio da sua alma, era também um desejo pautado, fundamentado nas informações que ele obteve a respeito de Cristo. E que informações era esta, pastor? Eu não sei exatamente, mas eu posso imaginar que Zaqueu ouviu dizer que Jesus curava. Eu imagino que Zaqueu ouviu dizer que Jesus libertava. Eu tenho para mim que Zaqueu ouviu dizer que Jesus transformava. Eu tenho para mim que Zaqueu ouviu dizer que Jesus tinha o que ele precisava. Senão ele não queria ver quem era Jesus. E certamente para Zaqueu, Jesus era mais do que um profeta que estava passando por ali. Certamente para Zaqueu, Jesus era mais do que um líder religioso que passava por ali. Imagina ele dizendo: eu preciso ver esse homem, eu preciso conhecer esse homem. E é o que ele vai fazer. Quando ele toma conhecimento da passagem de Jesus por Jericó, ele vai atrás. Ele vai querer saber quem era Jesus. Ele queria ver aquele que podia dar um novo sentido à sua vida. Na verdade, eu penso que Zaqueu estava infeliz. E ele precisava ver aquele que daria um novo sentido à sua vida. Ele precisava ver e conhecer aquele que podia dar um novo norte para a sua vida. Porque não existe outro e nada que possa fazer isso a não ser Jesus. Eu sei que nesta noite eu estou falando para dezenas ou quem sabe centenas de pessoas que são bem-sucedidas na vida profissional, quem sabe até felizes na vida conjugal, na vida familiar. Talvez pessoas que possam abrir a boca e dizer: eu sou realizado porque eu consegui o que eu queria, eu realizei o meu sonho, eu estou onde eu gostaria de estar, eu tenho o que eu gostaria de ter. Mas eu tenho certeza absoluta que nenhuma que pode se dizer plenamente satisfeito e feliz, a não ser que Jesus tenha entrado na sua vida e tenha preenchido esse vazio da sua alma. Porque enquanto isso não acontece, você pode alcançar e realizar todos os seus sonhos, porém se você não teve a vida invadida, dominada, possuída por Jesus Cristo, me permita dizer, você ainda não sabe o que é ser feliz. Porque ser feliz independe da situação financeira. Apesar de que é bom ter um dinheirinho no bolso, é bom ter as contas em dias, e ter onde morar, e ter onde reclinar a cabeça, ter o que comer todos os dias. Mas eu preciso dizer aqui uma verdade. O que eu vou dizer aqui não é utopia, não é ilusão, é uma verdade. Eu estou diante de testemunhas que podem nesta noite atestar, confirmar com uma mão levantada, com um glória a Deus, com um aleluia, de que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Pastor, eu ainda não estou entendendo. O que eu estou querendo dizer é que eu estou falando nesta noite aqui para alguém que talvez, se virado de cabeça para baixo, não vai ter 10 centavos para cair do bolso, mas se a gente pudesse abrir a alma, nós iríamos ver que ela está recheada de Deus, ela está cheia da graça de Deus. São pessoas com dificuldades financeiras, são pessoas com dificuldades na família, mas que vieram nesta noite aqui e já levantaram as mãos, e já abriram a boca, e já deram glória a Deus, e já cantaram, e já adoraram, e já choraram. E a explicação para isso só é essa: Jesus. Jesus, Ele é o Cristo que transforma. Mas eu poderia estar falando também sobre o Cristo que satisfaz. Eu poderia estar falando do Cristo que completa a nossa alma. Zaqueu precisava disso, e ele vai ao encontro de Jesus. Mas havia um problema. Zaqueu, segundo a Bíblia, ele era de pequena estatura.
O versículo de número 3, lá no finalzinho, diz que ele era de pequena estatura. Ele vai tentar ver Jesus, mas não consegue, exatamente por isso, porque Jesus estava cercado por uma multidão. Imagino que no primeiro momento Zaqueu deve ter feito algum tipo de tentativa de ver quem era Jesus. Imagino Zaqueu se esgueirando por entre a multidão, ficando de ponta de pé. Mas ele chega à conclusão de que não ia dar para ver Jesus do chão. E agora, como é que eu vou ver Jesus? Ele está passando, e eu não posso perder esta chance. Ele está passando, e eu não posso perder esta oportunidade. Porque tem oportunidades que só acontecem, que só ocorrem uma vez. Eu preciso abrir aqui um parêntese para dizer que talvez para alguns dos que aqui estão, esta seja a última oportunidade que você está tendo de ver, de conhecer quem é Jesus. Não o deixe passar direto, sem que antes você o conheça, sem que antes você tenha um encontro com Ele. Você está entendendo? Zaqueu não queria deixar passar a chance de ver quem era Jesus. E ele vai lançar mão de uma alternativa um tanto quanto inusitada. Ele avista naquele trajeto que Jesus estava fazendo lá adiante uma árvore. A Bíblia diz no capítulo 19 e versículo 4: então, correndo adiante, ele passou na frente de todo mundo. E não era comum naquela época um homem sair correndo pelas ruas. Era até um desrespeito. Correr era coisa de menino. Mas quando a alma tem necessidade de Deus, quando o coração entende que precisa de Jesus, não dá para andar, tem que correr. Porque a alma tem pressa, o coração tem pressa. Glória a Deus, o preenchimento da alma tem pressa, a satisfação da alma tem pressa. Zaqueu parece ter entendido isso e não quis perder tempo. Eu vou correr, não importa o que é que vão falar, se vão me ridicularizar, se vão me chamar de doido, se vão dizer que eu estou louco. Sai da frente que eu quero ver quem é Jesus. Glória a Deus. Eu sei que nesta noite eu estou falando para alguém que precisa fazer isso, mas que ainda não fez, talvez por conta exatamente de pensar dessa forma. Eu não vou não, porque vão falar, vão dizer que eu estou louco, que eu perdi a noção. Mas o que importa nesta noite é que você tenha esse encontro com Jesus. Não se deixe levar pelos comentários, não se deixe levar pelo que as pessoas vão dizer. A tua alma precisa de Jesus e você precisa correr ao encontro dele nesta noite. Glória a Deus. Zaqueu com certeza ignora os comentários e sai correndo. E lá na frente ele sobe no pé de figueira, figueira brava ou sicômoro, como diz o texto, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E ele sobe e fica lá em cima na expectativa de ver Jesus passando. Oh glória! Zaqueu mal sabia que naquele dia, e eu não sei se o que eu vou dizer está correto, mas eu penso, analisando esse detalhe da história, é que Jesus estava muito mais interessado em Zaqueu do que talvez Zaqueu em Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus vai fazer muito mais do que isso.
Jesus vai fazer muito mais do que uma simples apresentação. Zaqueu, tu aqui, já me viu? Tchau. Não. Jesus tinha o que Zaqueu precisava. Escute aqui, Jesus tinha o que Zaqueu precisava. Se não for abusar da sua gentileza, se você puder, se você quiser, se não for lhe causar nenhum constrangimento, eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse: Jesus tem o que você precisa. Jesus tem o que você precisa. Jesus tem aquilo que te satisfaz. Jesus tem aquilo que te realiza. Louvado seja Deus. Eu não tenho dúvida de que estou falando para gente, para pessoas aqui que veio precisando ouvir isso, que já bateu em muitas portas, que já percorreu por vários lugares e até hoje não conseguiu satisfazer plenamente a sua alma. Pois deixa eu lhe dizer nesta noite uma coisa: Jesus, Ele não está passando aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Glória a Deus, porque quem passa vai embora, mas Ele está entre nós nesta noite. Eu não sei quantos conseguem senti-lo, mas eu gostaria de saber que aqueles que estão sentindo a presença dEle nesta noite pudesse levantar uma das mãos para os céus, e se não for pedir muito, abrisse a boca e adorasse o nome dEle. Só quem é satisfeito com Cristo